Você vai ver agora como foram os debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que está prestes a votar o relatório final da proposta. As audiências públicas começaram logo após a reabertura dos trabalhos legislativos deste ano. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi o primeiro. Ele apresentou a estimativa de déficit do setor para 2017. Eliseu Padilha apresentou aos deputados dados sobre o déficit previdenciário, que este ano deve ficar em 260 bilhões de reais. Eliseu Padilha disse que com a reforma, o país conseguirá estabilizar essa situação a curto prazo, mas que a médio prazo, o governo poderá tirar recursos de outras áreas prioritárias para o custeio do benefício. O Brasil, aqui, depois de 2026, eu penso que tem que pensar numa nova fonte de financiamento para a Previdência. Está aqui 10 anos, tem que se pensar, dentro das circunstâncias com que nós vamos conviver, do seu ponto de vista econômico, se nós temos condições de aumentar o nosso custeio da Previdência com recursos próprios, porque aqui o déficit é muito grande na maneira que nós estamos verificando hoje. Logo após a exposição, o ministro foi embora, o que irritou deputados da oposição. Eles questionaram dados sobre o déficit apresentado por Eliseu Padilha. O ministro veio aqui, vomitou uma série de dados que são inverídicos, que não são verdadeiros, dados que, inclusive, não se sustentam numa análise mais profunda das tabelas oficiais do próprio governo, e saiu correndo. Como é que são os modelos estatísticos, que ninguém sabe direito como é uma caixa preta que precisa ser aberta. Vendo esses modelos estatísticos, a gente vai saber por que são tão equivocadas as projeções de longo prazo, se afastando tanto da realidade concreta em relação ao que foi projetado. A audiência seguiu com o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Ele explicou que o cálculo é feito pela soma do déficit do sistema geral com o déficit do sistema dos servidores públicos. Assim como o ministro da Casa Civil, o secretário do Ministério da Fazenda concorda com a reforma do sistema previdenciário. Existe sim déficit, tá? Existe déficit no INSS, existe déficit no regime próprio de Previdência Social e existe déficit também na Seguridade Social. Só de janeiro a outubro, isso aí são dados do próprio Ministério do Planejamento, e são metodologias já usadas há mais tempo, janeiro a outubro somou 202 bilhões de déficit. Desminto que os dados que são levados à imprensa, que soma regime geral com regime próprio e militares, não é o dado correto. Vá só de regime geral, essa é a questão. Faça uma reforma da Previdência no regime geral, faça outra no regime próprio. Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Os efeitos se darão a médio e longo prazo. Então, não é uma questão de disputa de oposição ao governo na conjuntura. É uma miopia esse tipo de abordagem. A Comissão Especial da Reforma da Previdência discutiu a aposentadoria das mulheres e dos agricultores. Os deputados também debateram com o governo e auditores da Receita Federal uma das maiores polêmicas do momento. A Previdência tem ou não tem déficit? Para a Anfip, a resposta é clara e simples. O déficit não existe. Se fala que se roubou muito na Petrobras, mas não tem instituição que tenha sido mais saqueada ao longo dos últimos 50 anos, praticamente, do que a Previdência Social. 400 bilhões de dólares foram os saldos positivos apropriados pela União em 33 anos. Isso a valores de hoje é 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Para o governo, essa conta é irreal. São 227 bilhões de déficit na Previdência no nível federal. Esse quadro é o quadro que acompanha a Lei Orçamentária Anual, que é aprovada pelo Congresso Nacional todos os anos. Portanto, não há aqui uma discussão de método. Não. Isso aqui é o que está na Lei Orçamentária Anual. Essa discussão é muito complicada e depende muito da maneira como você lê a Constituição e do que você põe ou não nessa conta. O problema é que o resultado dela é um dos argumentos centrais para fazer essa reforma da Previdência, a de que haveria um rombo e de que ele seria crescente. Agora, se até a matemática fica dividida nessa resposta, imagina as ideias. Imagina, então, a política.
A desordem das contas da Previdência vem massacrando o Brasil há alguns anos e vem dificultando muito o nosso desenvolvimento econômico, o nosso investimento em infraestrutura, a recuperação dos empregos. Por isso a gente precisa reformar a Previdência. Não é deficitário o orçamento da Seguridade Social, é deficitário o orçamento fiscal do governo pelo peso excessivo de juros e serviços da dívida que consome a maior fatia do orçamento. Debater Previdência é falar de gente e de realidades muito diferentes. Os agricultores não têm salário. Os agricultores não têm férias. Os agricultores não têm nenhuma forma de benefício, ele é remunerado pela sua produção. Então, este é um ponto que nós estamos com muita preocupação. Há um certo pânico no campo brasileiro. Mas debater Previdência é falar também de números. O governo lembra que o déficit rural ficou acima dos 100 bilhões de reais no ano passado. Outro dado, o Brasil tem mais aposentados rurais do que moradores de zonas rurais. Por exemplo, o estado do Piauí, 33% se declara rural, sendo que a concessão de benefício é de 61%. Então, temos discrepâncias significativas e não quero dizer que em nenhum momento aqui é fraude. Isso não é fraude, isso aqui são dificuldades e subjetividades no conceito. O que acontece aí é o seguinte, quase nenhum produtor rural consegue comprovar que é de fato um trabalhador rural. Por isso a Previdência aceita também uma declaração do sindicato. Está aí um pouco dessa margem de subjetividade. Um dos desafios colocados por essa reforma da Previdência é de criar regras claras e de garantir que o benefício chegue a quem de fato precisa dele. Esse agro brasileiro paga pouca contribuição, paga pouco imposto, imposto de renda, INSS. Portanto, este agro poderia criar um fundo para amparar essas pessoas mais pobres, essas pessoas que ainda vivem nos rincões desse país. Nós podíamos fazer isto, criar uma COFINS rural, ao invés de retirar os direitos. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, acha que a solução passa por uma contribuição individualizada. Como a produção no campo varia muito, ele está propondo uma regra específica. Se a pessoa não pode pagar mensal, pelo menos pode pagar algo que seja pequeno e seja anual. O que não pode é deixar de pagar. 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. A regra valerá do mesmo jeito para mulheres. Um dos argumentos é que a desigualdade entre eles e elas diminuiu. Na média, a mulher passou de 65% para 81% da remuneração do homem. Do outro lado, a crítica. Esse número esconde uma realidade onde o trabalho é feito fora e também dentro de casa. A mulher trabalhadora ainda tem que encarar a volta ao mercado depois de ser mãe. O aspecto da dupla jornada é um aspecto importante a ser destacado. Também tem que se destacar que as taxas de desemprego são muito maiores entre as mulheres. Para o governo existe uma diferença aí. Esse é um problema do mercado de trabalho, não da Previdência. Para eles, o risco é de o benefício perpetuar a diferença entre homens e mulheres. A Comissão Especial da Reforma da Previdência discutiu o fortalecimento da arrecadação da Seguridade Social, a complexidade dos cálculos atuariais e a experiência de outros países com as mudanças nas regras previdenciárias. O Chile tem um modelo diferente do brasileiro. Lá, cada um contribui para uma conta própria. Em 2008, o modelo teve que ser revisto. 60% dos chilenos não conseguiram contribuir pelo tempo mínimo de 20 anos. O sistema de capitalização individual apresentava problemas sérios no tocante a oferecer taxas de substituição suficientes e de cobertura suficiente para aqueles grupos como as mulheres, os trabalhadores autônomos ou independentes, jovens, e em especial aqueles trabalhadores de ingresso ou de renda baixa. O Canadá tem um modelo mais antigo, com 3 níveis. Um básico, que é público, um intermediário, que é privado, com participação das empresas e dos empregados, e um terceiro nível particular, que é a poupança. Lá, a preocupação é com o gasto com o idoso, que se não tiver uma boa aposentadoria, recorre a outros serviços públicos. Quanto menos dinheiro as pessoas têm quando elas estão mais velhas, será maior o custo para elas tomarem conta da saúde deles. A Itália passou por uma série de mudanças na Previdência. Por isso, os erros de lá podem servir como exemplo. Um deles é o custo político da reforma, principalmente na regra de transição.
O legislador considerou politicamente pouco conveniente intervir sobre as gerações mais numerosas e mais interessadas com a aposentadoria, limitando assim o efeito de redução de custos. É evidente, porém, que a eficácia de qualquer reforma de aposentadoria depende mais das regras transitórias do que do regime definitivo. A regra de transição dos italianos, os custos permanentes dos canadenses, o tempo mínimo de contribuição dos chilenos, elementos de um debate também brasileiro. Nós estamos caminhando na contramão daquilo que deu certo em outros países, como mostraram seus representantes aqui hoje. O governo discorda. A conta não fecha. Quem trabalha agora está pagando para o aposentado de agora. Amanhã vai ter menos gente, mas muito aposentado. Cálculo atuarial. Essa é a conta que o governo faz para dizer, por exemplo, que no futuro o déficit da Previdência vai passar de R$1 trilhão. Essa conta inclui algumas expectativas, como, por exemplo, de crescimento do país, de arrecadação da Previdência e até mesmo do número de idosos. Quantos anos, em média, vivem hoje os brasileiros? E quantos anos as projeções mostram que vamos viver, em média, em 2060? Quantos contribuirão para a Previdência e quantos estarão aposentados? Esses são alguns fatores do chamado cálculo atuarial, que serve como informação para a reforma da Previdência. O representante do Ministério da Fazenda alertou que o envelhecimento da população vai pressionar a despesa da Previdência, independentemente do comportamento da economia. Quando essa curva começar a subir, que é o fim do bônus demográfico, nós tenhamos uma piora daqueles resultados que eu estava apresentando aqui, mas dessa vez não é uma piora por questões conjunturais. Não é uma piora porque o mercado de trabalho não está respondendo bem. É uma piora porque a população está mudando seu perfil etário. A população está envelhecendo. Mas o economista avisa que o aumento do índice de trabalhadores mais velhos vai ajudar na arrecadação. Vocês acham que uma pessoa de 40 anos de idade aceita trabalhar sem carteira assinada? É muito mais difícil do que um jovem de 20 e 25 anos, que é a maioria da população em idade produtiva hoje no Brasil. E lá para frente, a maioria da população em idade produtiva vai estar nessa faixa de 40, 45, 50 anos. Ou seja, a formalização da economia tem uma pressão para que ela aumente ao longo do tempo. Isso não está contabilizado no modelo. Isso muda sensivelmente a capacidade de previsão do modelo. O IPE, o Pará, traz uma conjugação de análise da demografia, que são dados estruturais, com a economia. Você não pode fazer uma projeção de receita e despesa sem considerar a economia. Ficou claro que nós estamos no Brasil vivendo uma situação em que cada vez nós temos mais pessoas envelhecendo, portanto um número maior de pessoas recebendo a aposentadoria e menos pessoas pagando a aposentadoria. Muitos bilhões de reais. Para ser mais exato, 452. Esse é o tamanho da dívida dos brasileiros com a Previdência. O governo estima que é alta ou média a chance de recuperar cerca de 190 bilhões. Fechar essa conta não é fácil. A Receita Federal mostrou os números. Em 2016, a Previdência abriu mão de 20 bilhões com o Super Simples. Mais de 1,5 bilhão com o microempreendedor individual e outros 11 bilhões com entidades filantrópicas. Esse terceiro setor merece um pouco mais da nossa atenção. Normalmente, o empregado paga uma parte do salário para a Previdência Social e o patrão um outro tanto. Com entidades beneficentes não é assim. Só o empregado paga. A Previdência Social deixa de arrecadar 11 bilhões de reais de instituições de ensino, entidades assistenciais e hospitais filantrópicos. Educação receber isenções da Previdência Social. Quando existe um orçamento próprio da educação. O senhor relator está querendo mexer com uma das poucas coisas que funcionam no Brasil. E eu quero dizer aqui, com todas as letras, que se o relator insistir nisso, não vai ter só debate, aí tem guerra. Especialistas a favor e contra a reforma da Previdência participaram dos debates com os deputados. Fábio Giambiage é economista. Ele é uma referência nacional quando o assunto é contas públicas e previdência. Para ele, a aposentadoria no Brasil precisa ficar mais parecida com a do restante do mundo. E a mudança deve ser urgente. O país não terá futuro se nós continuarmos a permitir isto.
permitir aposentadorias precoces aos 45, 48 anos. Denise Gentil também é economista. Junto com outros pesquisadores, ela fez um exercício. Ao invés de cortar aposentadorias, que tal pensar o Brasil no futuro? Um país maior e com um mercado melhor. Esse ganho de produtividade que a gente poderia supor que pode existir, aumento de emprego formal e melhoria na gestão da receita, sem considerar as demais receitas de contribuições sociais, nos gerariam um superávit já em 2038 de 13 bilhões. E nós chegaríamos, no ano de 2050, com um superávit de 613 bilhões. Vamos levar 5, 6 anos para sair do déficit primário, do que entra e do que sai, e ela está defendendo enfrentar a reforma da Previdência pela Receita. Ela está desconectada da realidade. Nós estamos discutindo um mercado de trabalho para o século XXI que não vai repetir o mercado de trabalho do século XX. Então, se a gente não pensar pelo lado das receitas, evidentemente que essa equação jamais vai fechar. Essa discussão é complexa não só porque envolve diferentes visões de mundo, mas também porque se desenrola ao mesmo tempo em diferentes frentes. Ganhou força, por exemplo, neste final de semana, uma proposta, a de que estados e municípios criam as leis para seus servidores. Isso não é novo. O que é novo é o seguinte: quem não criar essa lei cai na regra geral, aprovada aqui em Brasília. Para o governador do Rio de Janeiro, a ideia de regras diferentes é estranha. Tem leis que são da Constituição Federal. Então, isso foi o que acabou prevalecendo, né? Vai ter um prazo, mas vai ter que ser definido aqui a questão de idade, uma série de questões que dependem do Congresso Nacional. O deputado Arthur Oliveira Maia faz questão de reafirmar: essa é só uma proposta em discussão, só isso, nada está fechado. Então, ela está sendo amadurecida, é uma possibilidade, vai ser essa a condição que vai ser mantida? Não se sabe. Márcio Postman tem pós-doutorado em economia e é uma referência quando esse é o assunto. Sem crescimento econômico, tá certo? Não teremos condições de dar suporte a uma sociedade civilizada, uma sociedade para todos os brasileiros. E cada vez vamos utilizar aquele velho chavão de que o povo brasileiro não cabe no orçamento, o povo não cabe no Estado. Corre o risco, não é, de nós termos um crescimento em cerca de 15% da força de trabalho. Isso significa dizer mais pessoas disputando as mesmas vagas. Mais pessoas disputando as mesmas vagas resulta em queda na taxa de salários. A queda na taxa de salário repercute na contribuição da Previdência. E aquilo que nós queremos enfrentar, que é a perda de receita da Previdência, pode acelerar ainda mais. Estimamos que, nesse sentido, a Previdência pode perder entre 7% a 9% de sua arrecadação. Henrique Meirelles é o ministro da Fazenda. Ele já trabalhou com diferentes governos de diferentes partidos. Desde a posse de Temer, a Previdência foi trazida para o ministério dele. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora. Quanto maior o comprometimento das despesas públicas com Previdência ao longo dos anos, maior a taxa de juros que prevalece na economia. Na medida que estão avançando outros projetos importantes, a taxa de juros está caindo no Brasil, né? E a inflação está caindo. Também repercutiu na comissão especial a decisão do presidente Michel Temer de deixar de fora da reforma da Previdência o funcionalismo público estadual e o municipal. A avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi de que a mudança deve facilitar a aprovação da proposta. Ia mobilizar atores que não tem relação direta com a emenda constitucional, e agora você está concentrando a reforma naquilo que sempre foi o objetivo do governo, que é reduzir o déficit público, o déficit da Previdência dos 220 bilhões, que nunca incluiu servidores estaduais. Estamos respeitando um princípio federativo em um momento onde é evidente que existe em alguns estados, notadamente o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, uma dificuldade econômica e que, portanto, não cabe a nós estabelecer para eles parâmetros que talvez não tenham condição de cumprir. Isso é uma inovação, vamos ver como é o texto, mas nós não estamos acreditando nessa história
achamos que é mais uma conversa para desmobilizar principalmente os professores, os policiais militares e civis, que estão mobilizados em todos os estados. A aposentadoria dos servidores, e em especial as atividades de risco, também provocaram polêmica. Uma expressão que envolve vários tipos de trabalho, desde um enfermeiro até um policial. Mas quais categorias devem merecer a aposentadoria especial em função disso? A proposta apresentada pelo governo é bem clara. Quem trabalha com agentes nocivos vai precisar ter 55 anos para se aposentar. Hoje, não há idade mínima. O período da contribuição, que hoje varia, passa a ser fixo, 20 anos. O governo justificou a mudança. O que não se pode ter um sistema que incentive que o trabalhador seja exposto a uma condição nociva para que ele se aposente mais cedo. Outro caso é o de professores, que hoje podem se aposentar antes. A reforma acaba com isso. Os professores reclamam. Depois dos 47 anos, conseguir um emprego fica muito difícil. Nós teremos a médio e longo prazo uma massa de professores que não terão mais mercado de trabalho, não terão acesso à previdência social e não conseguirão, com 65 anos, chegar aos 65 anos exercendo a profissão de professor. É razoável que uma pessoa que trabalhe numa mina de minério, tenha que se aposentar com a mesma idade que alguém que trabalha num escritório? É razoável ter as mesmas condições para essas pessoas? Não parece que isso seja justo. O PEC está tratando de previdência. Segurança do trabalho é uma questão referente à lei ordinária, que não é absolutamente tratada aqui. A reforma da Previdência envolve apenas agentes civis, ou seja, não inclui bombeiros, policiais militares e forças armadas. Policiais civis, federais, agentes penitenciários, estes sim, terão as regras para aposentadoria alteradas. Hoje, eles podem ser encaixados na categoria de atividade de risco. Isso deve mudar. O que mudou na segurança pública para que os seus trabalhadores passassem a ter um direito à aposentadoria esvaziado, diminuído, justamente na sua essência, que é a atividade de risco. Atividade de risco. Essa é a expressão no centro desse debate. A lei atual não diz claramente o que ela significa. Com o tempo, diferentes profissões foram pedindo para entrar nessa categoria para conseguir benefícios especiais para se aposentar. A reforma propõe um limite mais estreito para isso. O argumento do governo é que a Previdência não é o espaço para recompensar o risco. O tratamento trabalhista, ou seja, durante a atividade policial, é muito mais importante do que você pensar em meios e instrumentos de estimular a atividade policial, já pensando no dia em que o servidor vai deixar essa atividade. Algumas alternativas estão sendo discutidas. Já houve alguns parlamentares que sugeriram a figura do seguro, que não se confunde com benefício previdenciário ou com aposentadoria especial. O modelo anterior, onde o policial, a mulher, poderia se aposentar com 25 anos e o homem com 30 anos de efetiva contribuição, é o regime ideal. Essa disputa vai ser decidida no relatório. Ali vai ficar claro se policiais vão ou não ter direito à aposentadoria especial. O que eu posso dizer agora é que é um debate, é um argumento que me sensibiliza. Apenas isso. Mas daí a constar no relatório, o relatório não pode ser uma construção exclusiva da cabeça do relator. Toda mudança que fizer flexibilizando a PEC, ela vai ter um custo financeiro para a Previdência. Não tem jeito. Mas não acabou aí não, viu? Tem mais um tema espinhoso, a aposentadoria de servidores públicos. Com a reforma, as regras para eles e as regras gerais estão ficando mais parecidas. Idade mínima igual, teto igual e cálculo da aposentadoria igual. Nas regras que existiam, eu podia passar num concurso público, trabalhar 10 anos como auditor, sendo que 20 anos da minha vida eu recolhi para R$1.000, e eu aposentava com quanto? Com salário de auditor. Já foram feitas reformas fundamentais para o saneamento dos regimes próprios de previdência social. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, fizeram apresentações para os deputados. Eles defenderam a idade mínima de 65 anos e compararam as regras brasileiras com as do restante do mundo. Henrique Meirelles reafirmou que, se não for para fazer a reforma completa, é melhor não fazer nada. Para ele, alterar as regras para a aposentadoria é essencial para preservar as contas do país. Não há maneira aí de se fazer mágica com os números. De novo, o importante é que todos os brasileiros possam ter certeza, número um,
que vão receber aposentadoria. Segundo, que as taxas de juros continuem caindo, que a inflação continue caindo. E para isso nós temos que controlar as despesas públicas. E é exatamente o que está se fazendo. A apresentação foi feita para deputados do PSD, o Partido Social Democrático, também para deputados do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, e para parlamentares do PP, o Partido Progressista. O jornalismo da TV Câmara analisou cada uma das emendas apresentadas e fez um raio-x desse conjunto. Quais as principais preocupações dos legisladores? Quais partidos mais querem mudanças? O deputado Betinho Gomes, do PSDB e da base de apoio do governo, apresentou 3 emendas. Me parece que o governo, na disposição de apresentar um texto, apresentou algo muito rigoroso, algo inclusive que não está sendo bem recebido pela sociedade. Acho que para aprovar essa matéria aqui é preciso também ter a tranquilidade e fazer um cálculo político correto, para não perder tudo. Nós lemos e analisamos cada uma das emendas. Quase todas tentam reduzir o alcance da proposta do governo. Separamos 25 grandes temas. Na tela, todos aqueles com mais de 5 emendas. Encabeçando a lista, uma categoria: professores. Hoje, eles podem se aposentar antes. A reforma quer acabar com isso. Esse é um exemplo que se repete na nossa lista. Grupos lutando para manter uma distinção. É o caso de quem trabalha no campo, de quem atua em atividade de risco, policiais, de quem recebe o benefício de prestação continuada, em atividade nociva, mineiros e servidores públicos. Rosinha da ADEFAL é autora de uma dessas emendas. É respeitando as diferenças que promovemos a igualdade. E se fizermos do jeito como está no texto do governo, essa igualdade vai acabar. No ranking das emendas também fica clara a existência de um segundo grupo, as mudanças que afetam todos os trabalhadores. É o caso da regra de transição. 18 emendas sugerem alternativas para tirar mais pessoas das novas regras, por exemplo, ou diminuir o pedágio. Depois, vem a forma de cálculo da aposentadoria, a idade mínima para parar de trabalhar, a pensão por morte, a aposentadoria por incapacidade e a contribuição que cada um paga para a Previdência. O deputado Arthur Oliveira Maia, relator da reforma, vai analisar cada uma dessas emendas e aceitar ou rejeitar as mudanças. Simples assim. Ou não. Na teoria é isso mesmo, mas na prática as emendas cumprem um outro papel no xadrez da política. Ainda que elas não entrem num relatório, a oposição pode escolher a dedo algumas delas para mudar a reforma na hora da votação. E essa estratégia pode ser repetida no plenário. O quórum necessário para aprovar uma reforma da Previdência é muito alto. O governo precisa de 308 votos. A oposição precisa insistir. As emendas são uma estratégia para se eventualmente não houver uma rejeição global à proposta, né? Aí você tem que ter emendas para poder retirar do texto, né, aquelas coisas que são essenciais de serem retiradas. O governo se prepara para essa estratégia. Uma saída é negociar pontos menores e garantir a essência da reforma. Detalhes podem ser alterados, é possível, né? Mas eu tenho certeza que 90% a 95% desse texto vai permanecer como está.